Oi, minha gente, a paz, boa noite. Hoje uma luta foi travada para eu não estar aqui, né? É muito difícil trazer a palavra de Deus, né? Mas Deus me fala que o ID do Senhor é para agradar a Ele, né? Que eu não tenho que agradar a homens, que eu não tenho que agradar a ninguém. Eu tenho que falar o que Deus quer que eu fale e eu tenho que agradar a Deus. Não é fácil, como o Rafa disse, não é fácil estar aqui. É uma luta, é uma guerra travada para que a gente não esteja aqui. Mas Deus tem me sustentado. Deus tem me sustentado e glória a Deus por isso. Bem, gente, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje encontra-se em Gênesis 41, do 37 ao 43. Essa palavra é sobre a vida de José do Egito, né? Essa palavra está lá em Gênesis, muito antes do nascimento de Jesus. E todo o aprendizado sobre a vida de José me trouxe muitos ensinamentos. E eu vou começar aqui com quando Deus restitui José de todo o sofrimento. Depois eu vou voltando ao início. Fala assim: o faraó e os seus oficiais gostaram do conselho de José. O faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Em seguida o faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso, você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o seu anel com o selo real e o colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José. Inclinem-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como a maior autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, minha gente, aqui é quando Deus é o desfecho, né? Aqui eu escrevi aqui. Este foi o desfecho e a conclusão de Deus na vida de José do Egito. Uma vida de rejeição, abandono, humilhação, sofrimento. E eu trouxe essa palavra esta noite para dizer, né, a mim, primeiramente, e a você, que Deus não esqueceu de você. Que assim como Deus não esqueceu de José, Deus não esqueceu de você. Deus está presente em todos os momentos de nossas vidas. Sejam na prova, seja na alegria, seja na adversidade. Deus está conosco, né? E muitas vezes parece que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou, que a gente está sozinho nas lutas, né? Porque não é fácil. Não é fácil muitas lutas, não é fácil tantas provações que nós passamos. E que muita gente passa muito mais do que eu. Mas Deus nos mostra que Ele tem um plano em cada coisa que nos acontece. Seja de bom ou de ruim, Deus tem um propósito. E Deus não é um Deus que castiga.
Deus é um Deus que permite que as coisas aconteçam. Porque nós temos que entender que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo nas adversidades, né? Eu vou contar aqui, voltando agora para o início, toda a história o que Deus tocou em mim sobre a vida de José, né? Os ensinamentos e o aprendizado que nós tiramos sobre a vida de José, né? Eu vou ler a partir vou ler o verso 37, o capítulo 37. A história da família de Jacó é a seguinte. Quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com os seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres do seu pai. Quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Na verdade, José era o filho preferido de Israel. Israel no caso, é Jacó. Porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros os filhos, odiaram-no e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Então, o primeiro aprendizado que eu tiro dessa história de José é o mal que traz a inveja, o ciúme e o ódio, né? Os irmãos de José são movidos pelo ódio, pelo ciúme e pela inveja. Tramam contra a vida do irmão e o venderam como escravo. Então, o que eu trago para nossas vidas é que nós busquemos e oremos a Deus para que Deus tire esse mal do nosso coração. Porque esses irmãos de José não eram homens maus. Eles eram homens bons, trabalhadores, bons filhos, mas eles permitiram que a inveja invadisse seu coração, o ódio, o ciúme invadisse seu coração. E com isso, eles deixaram crescer toda a maldade dentro deles. E fizeram isso contra o seu irmão, por pura inveja, por puro ódio e ciúme. Então, é muito perigoso esses sentimentos, né? E temos que refletir acerca de nós mesmos. Pedir a Deus que nos mostre e nos livre destes sentimentos. Como fala em 1 Coríntios, examine-se, em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nós não devemos olhar quem tem inveja da gente, quem é o invejoso. Nós não devemos julgar quem tem ciúme da gente, quem tem inveja da gente. Nós devemos examinar a nós mesmos e pedir a Deus que arranque este sentimento, que só vai trazer coisa ruim, que só vai alimentar o ódio. Então, não vamos julgar ninguém, não vamos olhar a vida do nosso irmão, porque muitas vezes o que nós vemos é crente julgando crente, cristão julgando cristão. Nós temos que examinar a nós mesmos e ver se há alguma coisa ruim, pedir a Deus que tire e pedir a Deus que trate sobre isso, para que não venha acontecer algo pior, né, no futuro e nós tenhamos que ser castigados por isso. O segundo aprendizado que eu tiro da vida de José, né, é a importância da honestidade. O quanto foi importante José ser honesto, né? José era bom em tudo que ele fazia. Tudo o Senhor abençoava ele, porque ele era um homem de Deus. Ele era um homem justo. Apesar da pouca idade, José era um homem justo. Então, José foi vendido, né? Os irmãos tramaram a morte dele. Um dos irmãos
pediram por ele, não vamos matar, não vamos derramar sangue do nosso irmão. E ele foi vendido como escravo, né? Os irmãos de José vendeu ele como escravo. E José se transformou em um escravo. Aí eu vou ler do 39, do 1 ao 4. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos israelitas que o tinham levado para lá ao egípcio Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o abençoava em tudo o que fazia, José ganhou a simpatia do seu senhor, que o colocou como administrador da sua casa e confiou em tudo o que possuía. Então José, ele foi escravo, mas ele foi um escravo com excelência. E a chuva está querendo nos atrapalhar. Vocês estão ouvindo bem, minha gente? Mas é bênção, chuva é bênção do Senhor. Dá para ouvir? Dá para ouvir, Rebeca? A palavra? Dá para ouvir sim. Dá? Enquanto eu vou falar mais. Eu vou falar mais alto. Então José, ele foi vendido a Potifar, né? E ele foi ser escravo lá do chefe da guarda, do faraó. E lá ele deu o seu melhor. Ele foi o melhor escravo, né? Ele foi o melhor escravo. Então, não importa o que você seja ou o que você faz, faça com amor, com honestidade, seriedade, que o reconhecimento e a recompensa vêm. Não importa quanto tempo passa. Então, meus irmãos, Deus quer usar você em qualquer área da sua vida. Seja você médico, enfermeira, seja você motorista de caminhão de lixo, seja você uma dona de casa como eu. Então faça com excelência, faça com amor, faça com honestidade, que um dia a recompensa vem, né? A recompensa virá. Então tudo que nós fizermos e fizermos com amor, debaixo da proteção divina, não pensando na recompensa, mas pensando em fazer o bem realmente e fazer bem feito, Deus vai nos recompensar. Como ele fez com José, né? Ainda no capítulo 39, José foi tentado pela esposa de Potifar. Então eu vou ler para vocês a parte que José é tentado pela esposa de Potifar. José era formoso e atraente. Certo dia, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e o convidou: venha para a cama comigo. Mas ele se recusou e disse a ela: o meu senhor confiou a mim tudo o que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sob a minha responsabilidade. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é a sua mulher. Como poderá eu então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. Minha gente, uma coisa que me chama muita atenção aqui nesta fala de José é: como poderia eu então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? É isso, minha gente. O pecado não é contra o nosso irmão. Quando nós pecamos, nós estamos pecando contra Deus, né? Foi por isso que Deus não se afastou de José. Porque José era um homem honesto, um homem íntegro. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte.
Mas não é morte física, é morte espiritual. Deus se afasta do pecador, do pecado, porque Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Então, quando nós estamos em pecado, nós estamos afastados de Deus. E quando nós pecamos contra Deus, né? E por isso que Deus colocou, aqui nessa época Jesus ainda não tinha vindo. E por isso que Deus não se afastou de José, porque José não pecou contra Deus. E hoje em dia nós temos Jesus, né? Jesus foi para a cruz e morreu para nos salvar, para nos livrar dos pecados, para redimir os nossos pecados. Então, a partir do momento que nós pecamos, mas nós confessamos os nossos pecados, pedimos perdão a Deus, por meio da cruz, da morte de Cristo na cruz, nós somos sim perdoados. E nós, a partir disso, temos reconciliação com Deus. Deus que estava afastado de nós, Ele se reconcilia conosco, né? Então, por isso que é tão importante a morte de Jesus na cruz. Por isso que eu me alegro. Eu falo com alegria da morte de Cristo. Eu falo com alegria da mensagem de Jesus na cruz. Porque é por meio dela que nós somos perdoados, abençoados. É por meio da mensagem da cruz que nós temos salvação em Cristo Jesus. Então, Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer se relacionar conosco. Por isso que Deus teve esse plano de mandar o Filho dele, o único Filho dele, para morrer na cruz por nossos pecados. Porque Ele quer comunhão conosco. Ele quer perdoar nossos pecados. Ele quer nos chamar de meu filho, minha filha. Então, minha gente, busquemos a Deus. Não só na hora da angústia, mas busquemos a Deus todos os dias. Porque Deus, Ele está para nós, que o Espírito Santo fala ao nosso coração. A Bíblia fala conosco. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que tem na Bíblia é Deus falando conosco. E Ele quer se relacionar conosco. Ele quer perdoar nossos pecados. Então não busquemos a Deus só no momento de angústia, de aflição, de dor, de sofrimento. Busquemos a Deus todos os dias, para que estejamos fortalecidos no dia mau. Porque ninguém está livre. Ninguém está livre de ter um dia mau. Ninguém está livre de ter uma doença por permissão do Senhor. Ninguém está livre de a maior dor de uma mãe é perder um filho. Ninguém está livre por permissão do Senhor, mas que nós estejamos fortalecidos em Deus, para quando chegar o dia mau, nós tenhamos a quem recorrer. Nós tenhamos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que nos consola, que nos conforta e que nos leva na certeza de uma vida eterna. Aleluia. Deixa eu ler aqui. Ainda no capítulo de... Já li. Ler do 7 ao 10. A tentação de Potifar, já li. Então a mulher de Potifar, ela tramou contra José mais uma vez. E José foi parar na prisão. E mais uma vez, José foi para a prisão, mas ele fez tudo com excelência, onde conseguiu a confiança e a simpatia do carcereiro. Deixa eu ver onde foi que eu escrevi. Aqui. Quando o seu senhor, né, quando o marido dela, Potifar, ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo agiu comigo, ficou irado, e o senhor de José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. Então, mais uma vez, mais uma trama contra José, né? A esposa de Potifar não conseguiu nada com ele, então ela tramou, ela tentou agarrá-lo
E ele fugiu mais uma vez, mas ela ficou com a túnica dele. E quando alguém chegou, ela disse que ele tentou agarrá-lo. Então, José, mais uma vez, foi levado à prisão. E ele ficou na prisão. Mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Assim, o carcereiro encarregou José de cuidar dos presos que estavam naquela prisão. E ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. O carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo. E o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Então é isso, minha gente. Que nós façamos tudo com excelência. Tudo com honestidade. Tudo para a honra e glória do Senhor. José mais uma vez foi preso. E lá na prisão, é porque eu vou adiantar a história. Lá na prisão, foram 2 homens presos junto com ele depois acho que uns 2 anos que ele já estava preso. E lá ele foi esquecido. Aí chegaram esses 2 homens e José interpretou os sonhos desses 2 homens. E o que José interpretou realmente aconteceu. E um morreu, né? Porque era essa a interpretação de José. E o outro, que José disse que ele ia ser liberto, ele disse: mas quando você for livre, lembre-se de mim, né? Para falar dele para o faraó, porque era o copeiro, né? Era o chefe dos copeiros e o padeiro. Então, o que escapou da morte, da prisão, não lembrou de José. E José lá ficou mais uma vez esquecido. Até que um dia o faraó teve um sonho. O faraó teve um sonho. O faraó teve um sonho e esse que escapou da prisão, onde José tinha decifrado o sonho dele, disse: eu conheço um homem que decifra sonhos. Então o faraó mandou chamar José e José decifrou o sonho do faraó, né? Que foi a respeito das 7 vacas magras, as 7 vacas gordas e tudo que o governo ia passar. 7 anos de fome, 7 anos de fartura primeiro, depois 7 anos de fome. E José interpretou este sonho e o faraó ficou muito satisfeito com José. Então, como eu li no início, no capítulo 41, José foi o escolhido de Deus para governar o Egito e ele acabou sendo solto na prisão, graças ao dom que o Senhor lhe deu para interpretar sonhos, por ter interpretado o sonho de Faraó. Eu vou ler novamente o 41, 40, só o 40. Por isso, você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. Então é isso. Deus honrou José, né? Deus fez de José o segundo homem mais importante do Egito, né? Deus restaurou a vida de José, restituiu a vida de José, que sofreu tanta humilhação, que sofreu tantas injustiças, que sofreu. E nem um minuto Deus esteve longe de José. Assim como Deus não está longe da gente, né? Assim como Deus não esqueceu da gente. Por mais provas que a gente passe, por mais lutas, Deus não esquece o seu filho. Deus jamais esquece seu filho, né? Como tem aquele versículo na Bíblia: pode até uma mãe esquecer o filho que amamenta. Pode, isso pode acontecer. Nós sabemos que acontece. Mas Deus jamais esquecerá de você. Deus jamais esquecerá do filho que Ele tanto ama, que Ele tanto protege, que Ele tanto ajuda. Mas nós precisamos buscar a Deus. Precisamos estar em conexão com Deus, né? Aí eu faço a seguinte pergunta:
o que José fez com tudo que sofreu e com a restituição da sua honra que Deus lhe deu, né? O que José fez com tudo que sofreu? Ele perdoou. José perdoou seus irmãos, porque o perdão tem o poder de restaurar. Quando José ficou governador, né, nessa época de seca, de deserto, os irmãos dele também passaram fome, também estavam passando necessidade. E só existia um lugar no Egito onde tinha os alimentos, que era onde José era o governador. Então esses irmãos, sem saber que José estava vivo, porque para eles José estava morto, para Jacó José estava morto, eles foram pedir alimento lá onde José estava. E José por um tempo fingiu que não conhecia eles, mas depois José perdoou tudo que os seus irmãos fizeram com ele, né? Então eu convido você a ler a história de José em Gênesis, começa do 37 e vai até o 50. Eu estou fazendo aqui um breve resumo sobre a história de José. Então José perdoou seus irmãos. Eu vou ler a vocês no capítulo 45. 45, né? Se passa muita coisa durante isso. Aí é assim: então José não conseguiu mais se conter diante de todos os que estavam com ele e gritou: saiam todos daqui. E ninguém ficou com ele quando José se revelou a seus irmãos. Só ficou José e os irmãos. E ele chorou tão alto que o choro podia ser ouvido pelos egípcios, bem como do palácio do faraó. Então ele disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos não puderam responder, porque ficaram assustados diante dele. Então José disse a seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Agora, nada de tristeza, e não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então, toda a prova de José, tudo que os irmãos fizeram com José, tinha um propósito, né? Tudo que Deus faz, minha gente, não pense que é castigo. Não é castigo. Tudo que Deus permite é permissão do Senhor, porque Ele sabe o porquê está fazendo. Então, Jesus permitiu que José passasse por tudo isso para aplacar a fome de tanta gente. Porque lá na frente, Deus sabia que todos iam precisar de José. E José era o homem bom o suficiente para fazer o que Deus queria. Então, vamos ter mais fé, vamos ter mais esperança, mais perseverança no Senhor, né? Que nossas lutas, nossas provas, lá na frente a gente vai entender o porquê, né? Lá na frente, às vezes nós somos julgados até pela nossa fé. A gente professa a nossa fé em Cristo e as pessoas nos julgam, né? É difícil, mas Deus se alegra quando a gente continua. Passamos por tantas provas no casamento, provas no trabalho, né? Provas dentro de casa é a nossa maior prova. Mas Deus, Ele está aqui e Ele diz a mim e diz a você que tudo tem um propósito. Que toda maldição vai ser transformada em bênção. Que tudo que Deus faz é perfeito. É perfeito. Quando a mãe de Jesus estava chorando pelo filho dela que estava lá sendo crucificado na cruz,
inocente. Ela chorou como eu choraria, como você que é mãe, como você que é pai choraria, né? Mas ela ali não entendia que a morte daquele filho dela de 33 anos de idade tinha um grande propósito, que era a nossa redenção, a nossa salvação. Então, se Jesus não tivesse feito esse ato de amor, se Deus não tivesse dado seu filho, a gente não teria salvação. Se Maria, que é mãe, não tivesse chorado a morte daquele filho de 33 anos, nós não teríamos salvação. E ela sofreu, minha gente, como tanta mãe sofre quando perde um filho. Ela sofreu. Todo mundo tem seu sofrimento, tem suas perdas. Mas lá na frente, mesmo quando a gente ora por cura, que Deus não cura aqui na terra, mas Deus cura lá no céu, né? A cura vem, de uma forma ou de outra vem. Nossa oração nunca deixa de ser ouvida, né? Então vamos caminhar com fé, vamos caminhar com perseverança, né? Vamos limpar o nosso coração de todo sentimento negativo. Vamos fazer com amor, com honestidade, tudo que Deus propõe para que façamos, né? Vamos perdoar. Quão importante é perdoar, meu Deus. Vamos perdoar os nossos irmãos, assim como José perdoou os irmãos dele, né? Porque ele entendeu que tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, foi para aplacar a fome de tanta gente, inclusive da parentela dele, né? Ele termina dizendo assim: porque a terra já passou por 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos, que não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou adiante, quer dizer, à frente de vocês, para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Então, muitas vezes passamos, né, pelas provas e nós não entendemos. O que é que a gente precisa? Confiar em Deus. Confiar no amor de Deus, porque Deus é nosso Pai. Entregar nossa vida diante do altar de Jesus. Buscar em Jesus o nosso Consolador, nosso consolo. Buscar na palavra de Deus o nosso caminho, o caminho que devemos seguir, né? Devemos perdoar, como eu já disse. Perdoar quantas vezes forem preciso, para que Deus não se afaste da gente. Deus quer se relacionar com a gente, mas nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus, né? Fácil não é, é difícil. É uma luta da carne contra o Espírito. Mas eu garanto a vocês que o Espírito sempre vencerá. Porque quem tem Deus no coração, quem crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, sempre vai ter vitória. Porque Jesus venceu todo o pecado lá na cruz. Ele venceu por nós. Então, com Jesus, nós somos mais que vencedores, né? Então, eu vou ler aqui só para terminar o que eu escrevi sobre o fim. Então, Deus nos revela com a história de vida de José que ele sempre esteve presente, abençoando José. Mesmo em meio às provações, Deus tinha um propósito na vida dele e de sua parentela. Deus nunca abandonou José e nunca vai nos abandonar. Nunca. Que nós tenhamos plena confiança da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo quando tudo for contrária à nossa vontade. Nós temos que confiar na vontade de Deus e dos livramentos que Deus dá nas nossas vidas. Deus nos mostra, Deus nos livra. A gente aqui às vezes insiste em coisas que não são da vontade de Deus.
continuamos firmes na fé, esperança e perseverança no Senhor, sempre buscando e nos alegrando com a sua presença. É assim que eu termino. Obrigada, minha gente, por ouvir um pouquinho de mim, do que Deus tinha para falar através de mim. Eu espero que Deus tenha tocado o coração de vocês e que o Espírito Santo tenha preparado cada coração para receber cada palavra que aqui foi ministrada. Com muito amor, tá? Um beijo em todos.